Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você aí, estudante da NASA, terceirão mediação, tudo tranquilo? Amadinha, tranquilo com você? Tudo na paz. Olha, e sentiu aí na voz como é que é? Tudo na paz, Amadinha, na maior tranquilidade. A nossa aula hoje tem que render. Beleza, muito bem, então vamos aí para mais uma aula desse componente maravilhoso que é o quê? Língua portuguesa. Olha só, nós vamos trabalhar agora sobre a temática, vamos aí naquela parte da gramática que é bem legal. Uns acham chato, né, Madinha? Falar, meu Deus, análise sintática, pela fé, isso é muito ruim, é chato de fazer. Não, você não é expert com os números, né? Lá em química, biologia, que tem regra, estatística. Então, vamos assim, levando por essa vibe. Por quê? A gente, quando vai fazer análise, a gente precisa observar que naquela estrutura, naquela oração, ela precisa ter ali aqueles elementos, né, que vão constituir aí essa oração direitinho, e cada elemento tem a sua posição, né, Amadinha? E aí, essa posição desses elementos é que nós vamos começar a analisar agora. Vamos recordar, porque você já viu lá no primeiro ano, viu no segundo e agora no terceirão. Nós vamos consolidar essa questão aí, iniciando com esta aula. Vamos ter mais 3 aulas, né, Amadinha? Vamos falar sobre primeiro, né, a questão da oração, tá? E vamos trabalhar com as orações coordenadas, tá? E aí, daqui a pouco teremos aí outras aulas falando de orações subordinadas e as suas classificações, tá certo? Então, nesta aula, tome nota direitinho de tudo, tá bom? Nós vamos aí rever e vamos estar pontuando, trazendo exemplo, contextualizando as orações coordenadas. Aquelas, que cabem na palma da mão, que são 5 classificações, beleza? Vamos lá, Amadinha? Apresentei para eles a nossa aula. 11, né? 11.1 sobre as orações, o que? Coordenada, né? Período composto por coordenação. Temos um romantismo, né? Um trecho de Poraci, a luz do dia, a luz do amanhã. E período composto por coordenação e as orações coordenadas no contexto. Vamos aí para a nossa habilidade da aula. Ao final da aula, terceirão mediação, você vai aplicar adequadamente as palavras quanto ao nível de e também de formalidade do texto, empregando adequadamente as palavras segundo aquele valor semântico, né, que expressam aí dentro do texto, tá certo? Toda aquela regra gramatical, né, de conjugação, fazendo a adequação correta. Beleza? E vamos embora, convido você aí agora para preparar, porque a aula vai começar e estamos aí sempre, né, trazendo para você de início de aula um texto. Esse texto é aí para te ajudar, né, para esse exercício de leitura. E agora, língua portuguesa trazendo aí a oportunidade, né, para a gente trabalhar esse tipo de texto. Olha só, Poraci, a luz da manhã. Gente, então vocês já mais ou menos pelo título, você aí já começou a deduzir do que vai se tratar esse texto, não é isso? Então vamos lá, todo mundo juntinho, leitura coletiva, vamos lá! Em várias lendas é retratada como uma corajosa índia que enganou o monstro Monyai para matar ele e seus irmãos, todos amaldiçoados pela deusa Jaci por conta do pecado de Tal e Querana. Monyai gosta de roubar e esconder o saque em uma caverna. Suas visitas contínuas à aldeia provocou uma grande discórdia entre o povo, pois eles acusam uns aos outros pelos roubos e sumiços misteriosos de seus pertences. Cansados das ações de Monyai e seus irmãos, os habitantes se juntaram para pôr um fim às suas ações. A linda Poraci se ofereceu para a missão. Ela convenceu Monyai de que estava apaixonada por ele e que antes de se casarem, ela queria conhecer seus irmãos. O Senhor dos Campos deixou a sua noiva sob os cuidados de seu irmão, Tejo Jaguar, e saiu para buscar o resto de seus irmãos.
Quando finalmente estavam todos juntos, eles começaram os rituais do casamento. Quando os irmãos ficaram completamente embriagados, Poraci tentou fugir da caverna, que era fechada por uma enorme pedra. Monhai, percebendo a traição, impediu a saída da garota e a jogou de volta para a caverna. Poraci alarmou as pessoas que estavam de tocaia do lado de fora e, sabendo que não conseguiria fugir, ordenou que queimasse a caverna, mesmo com ela ainda lá dentro. Em troca do sacrifício da jovem índia, os deuses elevaram sua alma e a transformaram em um pequeno e intenso ponto de luz, a estrela d'alva. Desde então, os deuses destinaram o espírito de Poraci a acender a luz da aurora. Assim, então, bacana aí, conseguiram acompanhar. Então, vamos aí para agora a árvore do conhecimento, trazendo o tema da aula, que é período composto por coordenação. E aí, com certeza, nós vamos aqui já dizer que não tem nenhum estudante que diga que não sabe o que é período. Vamos fazer logo uma breve aqui, rapidamente, só para o quê? Ativar a lembrança de vocês sobre frase, oração, período. Beleza, gostei, muito bem. Rapidamente aqui, frase, então vamos lá, né? Amadinha, vamos aqui um exemplo para o nosso aluno terceira mediação de uma vez. Olha só, olá, amada, tudo bem? Tudo bem, Amadinha. Como foi seu dia? Tranquilo. Ai, graças a Deus, hoje eu lavei roupa, passei e fui ao mercado logo cedinho. Pela fé, Amadinha, você fez muitas atividades já durante o dia. É isso aí. E agora, Amadinho? Isso que a gente, desse diálogo que a gente teve, a gente falou de frase, tem exemplo de frase. Vocês descobriram qual é aquela frase que não usou verbo? A frase nominal? Olá! Olá, amada! E muito bem, é isso aí. Olá, amada! E um exemplo de oração no diálogo. E aí a oração? E aí, como que você está? Ó, como que você está? Aí a presença de verbo, ó. É uma frase com verbo, então é uma oração. E quando eu falei lavei, passei, fui ao mercado, opa, apresentou mais de uma oração. Ou seja, um período composto. E a aula de hoje é um período composto. É um composto por subordinação, não, amada, por coordenação. Ó. Lavei, passei e fui ao mercado. Ó. Então, são aquelas orações assim, ó, independentes, sintaticamente. Exatamente. Segura a onda aí. Olha só. Lavei, eu, né? Aqui, ó. Lavei, passei, né? Que mais que fez? E fui ao mercado. E fui ao mercado. Olha só, 3 ações, né? Então, vejam que nós temos uma estrutura, né? Em que ela foi construída por verbo. Quantos verbos? Fui ao mercado, verbo ir, lavar e passar. 3 verbos, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter aí nessa estrutura, já falando da temática da nossa aula, o quê? Que nós temos aqui um exemplo de oração que tem aí o quê? A sua independência, mas em que sentido? Professora, ainda não entendi como é isso. Porque quando ela diz, eu fui ao mercado, ponto final, eu fui. Fui e acabou, você entendeu? Não precisa outro complemento. Eu fui ao mercado, lavei. Ponto final, lavou. Se lavou sapato, lavou roupa, não importa, porque já entendemos que o que ela fez, lavou, entendeu? Então, essa é a independência. Por si, essa oração, ela é completa, ok? E lembre-se, período, porque ela é constituída por mais de um verbo. Tá certo? Então, é nesse sentido que essa aula aqui vai trazer para você, mais uma vez agora, essa análise sintática tratando das orações, tratando aí do período composto, certo? Por orações coordenadas. Eita, quase que não sai. Vamos lá então, terceirão. Vamos lá, aqui de olho na tela aqui. O período
é a frase organizada em uma ou mais orações. Como a gente já sabe, o período ele pode ser simples, ele pode ser composto. Beleza, muito A bem. Madinha já falou aqui, né, do composto, né? Como que eu sei que é o composto? Quando apresenta mais de uma oração, como que eu vou saber? Eu vou contar Os verbos. os verbos. E Simbora! aqui no período simples, amada, aqui, ó. Olha, para uma música. Vamos lá, então, gênero música, trazendo aí pra já dar exemplo, o que é esse período... Ai, gente, eu esqueci, pela fé, eu machuquei a coluna. Eu fiquei empolgada. Madinha, segura a onda aí. Vamos lá, Vamos então, lá! na música aqui, ó. Fico assim sem você, ó. De quem? Claudinho Bochecha. Mas vamos junto aí, porque eu não posso dançar, mas eu posso cantar. Vamos lá! E aí todo mundo pode acompanhar também. Vamos lá! Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Na, 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 na. Opa! É isso aí. Bom, é só para dizer para você que nós temos aqui, nesse primeiro exemplo, né? Aqui, um período. Olha só, um período simples. Por quê? Porque você vai focar no verbo, ok? E qual é o verbo nesta oração? Professora, ó, sou o verbo ser. Tá vendo aí? Então, dessa maneira, você já consegue fazer essa análise, né? Então, lembrando que o período simples é aquela estrutura, aquela oração em que vai ter ali apenas um verbo. Simbora, Madinha! Então aqui o período Gostei. simples só tem uma oração, já sabe que tem uma oração absoluta, porque é formado por apenas uma oração, o período simples. Beleza! E aí nós vamos seguindo agora trazendo para você mais outro exemplo, contextualizando um trechinho lá de Euclides da Cunha, essa obra aqui magnífica. Olha só, o sertanejo é antes de tudo, um forte. E é verdade, né, gente? Vamos dizer assim que o homem, ele já é forte, né? E quando eu digo homem, é o homem de modo geral, né? Tá envolvido ali mulher, homem, tá certo? É porque, né, a gente tem que também estar no meio aí, certo? A mulherada também é forte, né? Mas vamos aqui de olho no nosso exemplo. Vamos lá. O sertanejo é, antes de tudo, um homem forte. Analisando, primeira coisa, focar no verbo. Cadê o verbo? Muito bem, está destacado. Então, aqui, nós temos apenas a presença de um único verbo. E aí, o exemplo de um Período simples. Beleza! Vamos seguindo aí. Agora avançamos, vamos aí recordar o período composto. Olha só, um conceito básico, um conceito aí que você jamais vai esquecer. Período composto é aquele constituído por duas ou mais orações. O que isso quer dizer? Que ele pode ter um, dois ou três verbos, tá? Vou colocar verbo no singular que é para você lembrar. Tá bom? Pronto. Então aqui a gente trouxe mais uma vez o gênero música para contextualizar para você, tá? E aí, vamos junto, vamos aí, porque língua portuguesa no embalo do contexto musical. Viu como tudo que a gente estuda a gente traz, né? Na realidade? É duas músicas. A primeira é do Claudinho Bochecha, né? E agora Esses Zezé de Camargo. ícones, né? Do sertanejo. Zezé de Camargo, Luciana. Ah, mas aí vamos aí, a gente quer a colaboração de vocês, tá bom? É só, gente, para contextualizar e que você perceba que tudo que você estuda em língua portuguesa são, assim, momentos em sala de aula que você está adequando, revendo regras, o ensino que você já tem, que você já viu, mas que ainda faltou algum ajuste, alguma coisa, e lembrar que é do dia a dia. A língua portuguesa está no dia a dia, né? Está dentro da nossa realidade, ok? Então vamos lá, vamos de música? Opa, vamos de oração? Período composto. Vamos lá então, qual é a musiquinha? Juntos! Eu não vou negar Que sou louco por você, tô maluco pra te ver.
eu não vou negar. Pronto. Menino! Vamos ver! Abacaxi! Olha Valeu! só que oração. Na primeira aqui, eu não vou negar que sou louco por você. Beleza, então vamos separar, amadinho, e deixar bonitinho pro nosso estudante. Como é que ele tem que perceber que nessa estrutura eu não vou negar que sou louco por você? Temos aí um período composto, porque ele tem 2 verbos. Vamos separar. Exatamente. Aqui, amadinho, você vai perceber que eu tenho uma locução verbal e aqui o verbo. Então, a locução verbal também forma período composto. Beleza, Tá bom? então vamos nomear aí para ele LC, locução verbal, né? Locução verbal, LV. Isso, e aqui perdão. a forma verbal normal. É, um verbo, só o verbo. Tá bom? Pronto. Ó, tô maluco pra te ver, eu não vou negar. Então, você percebe aqui, nesta oração, né, o período composto. Mas tem mais outra aqui também, ó. Vamos lá. Agora sem música, claro, apenas uma estrutura para você parar de ficar com dúvidas. E vamos lá. Chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou-se calado. Olha. Beleza. Professora, então como é que eu tenho que analisar essa oração coordenada? A partir do verbo. Localiza o verbo. Beleza? Teve um verbo, vai ser período. Voz do além. Período. Um verbo, período simples. Mais de um. Período composto. Beleza, então aí... O nosso aluno danado já percebeu que aqui, ó, estão grifados aqui 4 formas verbais, né? Então já sabe que será um período composto. Muito bem. Então, eu acredito que aqui ficou tranquilo, né? Tranquilo, ó, e são independentes, ó. Chegou de mansinho, já passou a informação, bateu, passou a informação, entrou e sentou-se. Esse ezinho aqui, Depois. é a conjunção. Preste atenção. Vamos devagar, né? Que é para você avançar bem tranquilamente. Sobre esse ezinho, nós vamos ter uma aula específica explicando qual é a função dele aí dentro dessa oração, tá bom? Beleza, então vamos aí. Tome nota agora, hein? Como toda oração está centrada no verbo ou uma locução verbal, a maneira prática de saber quantas orações existem no período é contar os verbos ou locuções verbais. Por exemplo, se eu tenho uma oração que apresenta 10 verbos, automaticamente eu terei 10 orações. Muito bem, então com certeza teve aluno que estava perguntando, mas e se uma oração tiver 3 verbos, 3 orações, 4 orações, 4 verbos, 4 orações? Sim, tem aquela famosa, né? Vi, venci, né, Madinha? Como é que é? Tem mais um verbo na frente. Vi e venci. Aleluia, saiu. 3 orações, né? Vim, vi e venci. É só você lembrar, tá? E aí você já vai entender que é um período composto com 3 orações, tá bom? Beleza, então, claro que agora vamos aí conceituar, né? Após os exemplos, vamos aqui agora dar esse conceito para você sobre o que é essas orações coordenadas, tá? Essas orações coordenadas a gente falou sobre aqui de uma maneira bem informal, né? Para que você possa aí captar e rever aí e compreender os exemplos. Mas agora o conceito também, ele tá tranquilo, tá? Mas é importante o quê? Que você compreenda, que você aí receba esse conceito e que ele fique claro como água cristalina aí no seu entendimento, tá bom? Então vamos lá, tome nota, o que é oração aí coordenada? Vamos ver. As orações coordenadas, elas primeiro são sentenças, né? Ou, professor, o que é sentença? Oração, gente, tá? Geralmente você vai ver aí nos comandos das questões a sentença tal. Isso quer dizer oração, por isso nós trouxemos os 2 termos, tá? Então, as orações coordenadas são orações. Orações coordenadas que, com a própria nomeação, tá? Elas aí não dependem de outras. Por si só, ela se autoexplica, tá certo? Então, não tem como agora você ter dúvida. E primeira mão, você tem que levar aí todo esse conceito internalizado e colocar mesmo para praticar.
entender. Oração coordenada é uma oração que ela é independente, que ela não precisa aí de ajuda de uma outra para a sua compreensão, tá bom? Beleza? Sim? Então vamos adiante então. Tomou nota aí no conceito? Muito bem. Olha só, nós vamos ter aí, a essas orações, nós vamos ter um outro exemplo para você visualizar essa questão já das coordenadas. Como elas funcionam dentro dessa sentença. Olha o exemplo. Era o fim de maio de 1939 e a noite tinha sido como quase todas as outras. Mamãe sacudira seu punho de ferro. Papai havia saído. Lies limpara a porta da frente e observar o céu na rua Rimmel. Então é um trecho retirado, né, lá da Menina que Roubava Livros, né? Essa obra magnífica, é um livro bacana. Quem não leu, a gente já deixa a dica aí para vocês, tá? A Menina que Roubava Livros. Beleza. Nesse trecho, nós já podemos fazer o nosso estudo aqui, né? Aí, consolidar esse momento sobre as orações coordenadas. Ok. Mas, professora, agora apareceu aí oração coordenada, sindética, adversativa. Pela fé, professora, o que aconteceu agora? Né? Calma, só um pouquinho. Não se aveste, não. Vamos lá, vamos. Olha só, Amadinho. Quando você viu lá sindética, lembra o que? Síndico. E o que é síndico? É o que? Conjunção. São as conjunções coordenativas, que você já teve uma aula lá no primeiro ano sobre as conjunções coordenadas, né? E agora, no período composto por coordenação, vocês vão observar as conjunções coordenativas. Então, quando não tem conjunções coordenativas, a gente vai chamar de quê? De assindética. Esse azinho que não tem, quer dizer, negação, que não há presença de conjunção. Certo, amada? Certíssimo. E outra, olha o bizu. Não tem. Sim. Tem. Exatamente. Sim. Toda vez que você vê esse termo, a oração, né, sindética, opa, tem conjunção. Aí, saber quais são as conjunções, aí é outro babado que nós vamos já passar para você uma cartela direitinho, mesmo que você já tenha visto lá no primeiro, lá no segundo, mas a gente trouxe novamente e vai deixar para você uma listagem tranquilo. Vamos por parte, porque é terceirão e tem que sair daqui assim, ó, compreendendo tudo, né, Amadinha? Exatamente. Tá certo? Então, ficou tranquilo aí? Estamos trabalhando com as orações que tem o quê? A presença de conjunção. Então, elas vão ser ou elas vão ser sindética? Sim, né? Muito bem. Então, agora, presta atenção no exemplo que você vai assimilar direitinho agora a explicação. Vamos lá! Então, nós temos aí, olha. Aqui, ó, você prepara, mas não dispara. Você repara, mas não encara. Se acha o cara, mas não me para. Tá cheio de maldade, mas não me encara. Aqui presta atenção. Mas. Qual é o sentido que tá dando, né? Aí você vai observar adversativa, adversidade, uma oposição, uma contrariedade. Gente, olha, Amadinha, eu acredito que o nosso estudante, ele tá captando direito, né? Por exemplo, quando você se prepara, o que a gente espera? Que haja positivamente. Mas o que acontece aqui, ó? Mas não dispara, ou seja, não vai, há uma oposição. É certo. E agora, essa adversativa, gente, o que é adversário? Você que é do futebol, você que é o nosso atleta, a nossa atleta, o que é um adversário? Ele é aquela representação favorável, positiva para você? O que é adversário? Né? Vamos lá, vamos conversar papo de atleta. É aquele que você, ó, tá dando as costas, né? Você diz, ele é meu adversário e eu vou vencer, ó. Não é isso? Beleza, então não esquece mais. As orações adversativas, é isso. Vai ter a função, vai ter o sentido, né? De adversidade, tá bom? Vamos ver, então, isso lá no exemplo certinho agora, pontuando para você o sentido do mas, a função, tá? Volta lá, Amadinha, no mas, né? Beleza, olha só. Você prepara, mas não dispara. Você repara, mas não encara. Se acha o cara, mas não me para. Tá cheio de maldade,
mas não me encara. Entenderam aí, então, esse mais? E percebam que está após a vírgula, certo? A conjunção após a vírgula, né? Então, o primeiro, você prepara, mas não dispara. Então, prepara automaticamente, se fosse seguir a ideia, essa segunda oração teria que dizer o quê? Você prepara e dispara, né? Se a gente vai seguir, se vai no mesmo sentido inicial da oração, seria. Mas não, ela começa, você prepara, e como é que ela termina? Mas não dispara. Então, diverso do sentido da primeira, como iniciou. Tá bom? Então, beleza. Vamos adiante, e aí você vai, com certeza, chegar num bom resultado lá para gabaritar nas atividades. Falando de período, né? Então, a gente vai ver que é o período que ele apresenta orações de sintaxe independente. Isso é fato. Vamos destacar para você aí. Independente. Falou de coordenadas, orações independentes, tá? Suas orações, elas são, assim, totalmente coordenadas, mas elas se ligam pelo sentido. Ou seja, elas se ligam, quem faz essa ligação é a conjunção coordenativa. E agora sim nós vamos ver os 5 tipos, porque agora entra a classificação dessas orações coordenadas em 5 tipos. E aí nós vamos ver a partir desse primeiro exemplo. Olha lá. Fale a verdade ou não mais conversarei com você. O que aconteceu aí? Então a gente tem aqui, percebam que a primeira oração, fale a verdade, ponto. Tá entendido? Independente, certo? Tem sentido completo. Mas o que liga a primeira à segunda? O termo ou seja, a conjunção ou. E essa conjunção, ela tem uma classificação. O que quer dizer ou? Uma opção, ou faz isso ou faz aquilo. Né? Alternância de sentido, né? Ou. Então, aí nós vamos ver que nós vamos ter já uma oração que está ligando, a função dela é fazer essa ligação aí da primeira oração aí com a segunda, embora estejamos falando de um período que ele é ali independente, mas a construção teve o auxílio de uma conjunção, e essa conjunção é uma conjunção alternativa. Beleza? Muito bem. Então vamos lá, vamos para o segundo exemplo. E exemplo é bom porque daí a gente começa a tirar as dúvidas a partir dele, né? Ana saiu, mas voltará logo. O que aconteceu aí? Vejam que nós temos outra conjunção ligando aí. Ana saiu, ponto, entendemos. Mas voltará logo, né? E aí a gente já vai ver que teve o mesmo sentido ou foi adverso? Adverso do primeiro, né? Tá bom? Então é nessa orientação que você vai fazendo a sua análise. Temos outros exemplos. Vamos agora avançando nas classificações, tá bom? Acompanhe aí. Agora nós vamos falar especificamente sobre o conceito da oração coordenada assindética. A quer dizer o quê, galerinha? Tem oração? Não. Pela fé. Tem oração, mas só que não vai vir acompanhado de conjunção. Aê, muito bem. Agora dizendo para você que ela liga, tá? Ela liga o quê? Os termos, as orações, mas apenas pelo sentido, como a professora acabou de pontuar. Professora, mas elas se ligam como? Apenas pelo sentido. Não vai ter aí a conjunção, certo? E aí as conjunções, já nós vamos passar para você todas elas novamente. É lembrar, as assindéticas, elas têm a oração, tem aí a ligação, apenas por sentido. E aí quem vai fazer esse sentido, professora? Como é que ela é uma oração assindética? Ela tem ligação e é apenas por sentido, professora? Que segredo é esse? Que mistério é esse? Porque não tem conjunção, mas tem a pontuação. E é a pontuação que vai fazer aí esse sentido, tá bom? Então vamos lá, vamos adiante agora, porque nós vamos ver agora 3 exemplos sobre isso. Luiz Fernando compareceu ao evento no horário confirmado. Seu pai esteve aqui e deixou um abraço para você. Saia, deixe-me em paz. Beleza, pronto. Então está aí o exemplo, nesse último, olha aí.
saia, deixe-me em paz. Então perceba que na primeira, segunda e terceira oração, nós não vamos ter aí nenhuma ligação com conectivos, mas apenas com a pontuação, certo? Beleza, uso de vírgula, uso aí de ponto. Orações cinéticas, tome nota, vamos lá. Agora sim, né? As orações cinéticas são aquelas que, além de ligarem pelo sentido, elas também ligam aí com ajuda, né? Com auxílio da conjunção coordenada. 2 exemplos. Meu filho quer trabalhar e estudar, porque quer ser independente. Não li o livro, mas farei a prova a si mesmo. Ok, aonde está a conjunção? Beleza? Olha aí a função dela ligando a primeira ao segundo termo, certo? Avançando, aqui essa cartela, só para recordar na mente e no coração que as orações coordenadas cinéticas são 5. A primeira, aditiva. A segunda, Madinha? Adversativa. A terceira? Explicativa. A quarta? Alternativa. E a quinta? E conclusiva. Pronto, na palma da mão, e vamos agora uma a uma. A sindética aditiva. Ó, aditiva, ó, adição, soma. Ela vai ampliar o sentido da oração, ela vai aumentar, vai dar sequência na mesma direção, mesmo sentido da oração. Vamos a esses 2 exemplos. Não foi descortês, como também culpou quem estava inocente. Não gostava de futebol, nem de andar de bicicleta. Beleza, vamos aí circular, destacar quais são essas conjunções que estão fazendo a ligação. Pronto, olha lá. Como também uma conjunção aditiva, nem uma conjunção aditiva e mais 2 orações. Vamos lá. Ana caiu e quebrou a perna. Ela não foi ao mercado nem foi à feira. Então percebam aí 4 exemplos utilizando, né, aí a ajuda, o auxílio da conjunção aditiva aí na primeira, como também na segunda e na terceira também com conjunção. E aqui a cartela, a cartela com as conjunções, né, aditivas. Beleza. Aditiva. Muito bem. Adversativa, como já falamos, né? Galerinha do futebol e do vôlei, o que é adversário? Aí pronto, você já vai lembrar, né? Olha o exemplo, vamos aí. Primeiro. Eu queria ir à festa, mas minha mãe não deixou. Ok, mudou o sentido quando eu coloco aqui, ó, a conjunção mas. Essa segunda oração, ela é diversa daqui da primeira. Gostaria de ter sido aeromoça, contudo, não tive essa oportunidade. A conjunção ligando a primeira e a segunda, contudo. Vou pegar a última aqui, ó. Irei com você, porém, prefiro ficar em casa. Então, o mais, o contudo e o porém têm a mesma função, tá? São conjunções coordenativas adversativas. Amadinha, agora deixa a cartela para o nosso estudante aí das conjunções adversativas. Beleza, lindo e maravilhoso. Nota. Agora explicativa. Explicativa explica, tá? E atenção, a dica aqui é o seguinte, a pontuação, certo? Para que você utilize essa conjunção explicativa, lembre-se o cuidado com a vírgula, tá? Tem que ser após a vírgula, né? Na segunda oração. Lembrando sempre, não consigo ir ao trabalho, não consegui trabalhar hoje, pois estava tudo alagado. Saí cedo da festa, vírgula, porque precisava dormir. Choveu à noite, porque o chão estava molhado. A noite está quente, pois é verão. Então percebam, após a vírgula, conjuntiva, pois, explicando. E tome nota aqui na cartela das conjunções explicativas. Vamos para a terceira. Oração coordenada e sindética alternativa. Essa é um mimo, é uma loucura, é bom demais usar alternativa, né? Porque você tem a opção. Beleza, então vamos aí aos exemplos. Faça o que o juiz manda ou irá preso. Ora você gosta de mim, ora não gosta. Quer festeje hoje, quer festeje amanhã. Não irei ao seu aniversário. Beleza, legal. Temos mais 2. Ora chorava, ora sorria. E aqui a cartela das conjunções alternativas. E vamos para a última classificação. Se é a última, vamos concluir com a oração coordenada sindética conclusiva. Reprovei na 5ª série, portanto, não seremos mais
da mesma turma. Beleza, fez a ligação, usou aí, né, a conclusiva, portanto, concluindo aí o sentido da oração. Ela fez um belíssimo trabalho, por isso será contratada novamente. Não presenciamos o acidente, seremos, pois, olha só, chamados para depor. Beleza, cartela aí para você das conjunções conclusivas. Olha, linda e maravilhosa para você. Vamos lá, 2 exemplos aqui a mais agora para a gente ver essa questão de sentido, né, com o contexto. Marcos estudou para a prova e fez todos os trabalhos, porém, não conseguiu a média na disciplina. Beleza, olha só, você tem que perceber o seguinte. Primeiro que está em destaque as conjunções, né? Nós temos aqui a conjunção e, depois nós temos a conjunção porém. O que acontece? Nós vamos ver que esse período ele se compõe de 3 orações, certo? E aí nós vamos ter a integração que liga a primeira com a segunda a partir da conjunção e, certo? E aí, no final, nós vamos ter uma oposição, que é encerrando um sentido diferente de como essa oração começou. Né? Ó, Marcos estudou para a prova. Quando você diz isso, automaticamente na nossa cabeça vem um resultado positivo, não é isso? Tá. E fez todos os trabalhos. Olha só, tá dando pista que vai dar tudo certo para positivo, não é isso? Aí quebra a expectativa, olha aí o sentido diverso. Porém, não conseguiu a média na disciplina, ok? Muito bem. Então, usar direitinho as conjunções, né, para explicar e para fazer o sentido adequado nas orações. Saiba que algumas vezes a diversidade pode ser introduzida pela conjunção e. Isso ocorre normalmente em orações coordenadas que possuem sujeitos diferentes. Ó, Deus cura e o médico manda a conta. Eu recomendo que você aí use essa cartela, tá? Bem com cuidado, porque essa informação ela é tipo pegadinha, tá bom? Ó, a conjunção e, quando você vê esse e, analisa com calma, porque ela pode ter essa função aí de ser adversativa. Mas quando na oração for o quê? Sujeito diferente. Vejam que na primeira oração o sujeito é um, né? Deus. E na segunda oração, olha aqui o sujeito, médico. Totalmente diferente, certo? Bom, vamos lá no Você Sabia. Ei, vamos aí, já chegando ao final da aula com Você Sabia, com mais essa análise dessa estrutura. E é claro que é a nossa estudante da NASA, né? Nayara era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. O que aconteceu com esse mas? Deu sentido adverso ou deu sequência na ideia da oração inicial? Não, amadinha, deu sequência na ideia inicial. Aê! Somou. Somou, parabéns, Nayara, simbora, muito bom. E aí, dessa maneira, é claro que agora você vai ter um trabalhinho, né? Depois de toda essa aula, você vai trabalhar, vai fazer o seguinte, hora de produzir, trabalhando o gênero. É legal, você vai se divertir, você vai produzir uma paródia, tá bom? E como é que você vai fazer essa paródia? Com os conteúdos que você acabou de estudar, tá bom? Pega a aula 11, vai fazer a revisão, pega também a sua revisão e começa a construir sua paródia, vê qual aquela música que você gosta mais, que tem a batida legal, beleza? É isso, valeu, até a próxima. Até a próxima.